Bom dia, amigos. Mais um domingo, estamos reunidos para o nosso culto matinal dominical. Hoje, o primeiro dia de dezembro de 2022, nos aproximando do Natal e que nós possamos ter um mês abençoado, que nesse mês nós estejamos lendo mais a palavra de Deus, tendo momentos especiais, em particular com Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Nós vamos iniciar lendo Mateus, uns versículos do capítulo 5 e do capítulo 6. Mateus 5, a partir do versículo 14. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são o Sermão do Monte. Nós deveríamos ler sempre esses 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, que são os ensinamentos de Jesus para nós. Se nós estivermos fora, é sinal que nós temos que retornar a Ele, porque esse é o nosso alvo. Mateus 5, 6 e 7. Capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai,
Sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos cantar uma música e depois, essa música é uma oração. E depois vamos estar orando. Meu Jesus, meu amigo, se comigo, se contigo para sempre eu quero estar. Se presente nos meus dias toda hora, eu me entrego todo inteiro em tuas mãos. Meu Jesus, meu amigo, bom amigo, todo dia ao teu lado eu quero andar. Que tua paz e teu amor estejam comigo, para sempre do perigo me livrar. Obrigado pelo pão de todo dia e a família que convivo com amor. Obrigado pela vida, pelo dia e por tudo. Obrigado, meu Senhor. Amém. 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 Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome, Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus, todo soberano, grande, Senhor, é o teu poder, a tua glória, a tua majestade sobre toda a terra. E também a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, Pai, tão pequenos, tão frágeis, tão imperfeitos no sentido de cumprir todo o sermão da montanha, Senhor, Mateus 5, 6 e 7. Sabemos que esse é o nosso alvo, o alvo da perfeição. Por isso, que o Senhor esteja nos aperfeiçoando e que nós não fiquemos acomodados, achando que o que somos está bom, mas que possamos ter o desejo de nos aperfeiçoar cada vez mais para atingirmos o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, dá-nos a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia, o teu perdão, Senhor, neste primeiro domingo de dezembro, que possamos iniciar essa semana, esse mês, buscando em primeiro lugar ao teu reino, Senhor, a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ajuda-nos, Senhor, a nos dispormos a te buscar com mais intensidade, com mais fé, com mais amor,
com mais perseverança. Abençoa, Deus, a cada um de nós, a mim, o Michel, a nossa família, Senhor, que todos sejam alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua salvação. Se tem alguém que ainda não entendeu essa tão grande salvação, vem Espírito Santo, toca e transforma essas vidas, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a sempre sermos luz no mundo, sermos sal na terra e não salmoura, para não escandalizarmos aqueles que convivem conosco, mas que sejamos um sal, como tempero agradável, Senhor, e luz também para iluminar a todos que estão ao nosso redor. Abençoa-nos e abençoa cada um dos que estão participando conosco, estenda a tua bênção para as famílias, Senhor. Guarda, traga salvação, traga perdão, traga reconciliação. Agora, Senhor, queremos pedir, se tem alguém enfermo, passando por algum problema, alguma necessidade, ó Deus, seja ela física, mental, espiritual, que o Senhor esteja suprindo, Pai. Cada uma dessas necessidades nós colocamos agora a vida dessas pessoas diante do Senhor e que o Senhor estenda a tua mão e envie, Senhor, a tua bênção, porque somos intercessores, Senhor, nesse mundo, intercessores pelo Senhor Jesus, orando agora e todos os dias da nossa vida. Abençoa agora, ó Deus, o estudo bíblico que vamos ter. Abre a nossa mente, dá-nos entendimento e sabedoria para guardarmos essa palavra e poder aplicá-la na nossa vida. Abençoa o Michel, dá sabedoria a ele para transmitir essa palavra. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Segura aqui. Aí tá bom. Não deixa assim, não. Michel. Pronto. Aí. Tá bom. Aí. Tá bonito. Bom dia, queridos, bom dia, queridas, bom domingo a todos, uma semana cheia de graça, com alegria, contentamento, plenitude. Hoje eu vou continuar falando sobre o tema que eu estou trabalhando, vou trabalhar alguns domingos ainda, sobre a alma humana. Deus, quando fez o homem, ele formou o espírito, carne, essência terra, e falou, e o homem se tornou alma vivente. E hoje eu quero trabalhar o tema sobre alma vivente. Eu peguei o texto que está em Mateus 13. Eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos para trabalhar o tema de hoje, que é a alma respira. Ela tem vida, a alma. E ela não aspira. Vou repetir. A alma respira. Ela inspira e expira, mas ela não aspira. Capítulo 13, Jesus fala no versículo 3, Mateus escrevendo, falou que ele fala de muitas maneiras, através de parábola, e aí ele conta, o bom semeador saiu a semear. E ele conta a parábola do semeador, ele como o trigo, que veio semear outros trigos. E ele no versículo 9 diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí no 18, é o texto que eu quero ler, ele explica exatamente essa parábola, ele dá a explicação dizendo o seguinte, atendei vós, pois, a parábola do semeador, que Jesus contou. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi
semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Elém, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse é o tema que eu quero trabalhar, dando continuidade para explicar algo que é muito importante. A alma humana, a expressão da imagem e semelhança de Deus, é para inspirar e levar essas boas novas dessa inspiração com a vida que Ele nos deu, alma vivente, e não para aspirar, obter, ter as coisas para si. A palavra de Deus e a promessa de Deus na sua palavra, ela não é para aspirar o futuro, mas inspirar no presente o hoje eterno de Deus, que Ele nos deu para vivenciar e expressar a virtude dele onde nós estivermos, tendo a identidade, a natureza e o propósito para que nós somos feitos com essa vocação de filhos de Deus. Na religião, a gente percebe que aquele que é o crente religioso, ele aspira, ele deseja, ele se esforça, ele pretende, ele faz de tudo, sim, intencionalmente, para conseguir alguma coisa, para obter alguma coisa. E a sua carne leva a sua alma a se alimentar da expectativa futura de ter e usufruir bens materiais, bens espirituais e até mesmo conseguir o que muitos perguntaram para Jesus: como fazer para herdar a vida eterna? Bens espirituais eternos. É sobre isso que eu quero trabalhar um pouco hoje, para mostrar que a alma humana, ela tem uma tendência ao engano e constantemente a alma humana, por uma pressão da carne, do mundo, da circunstância, como nós lemos aqui o texto, faz com que essa palavra que é semeada no coração do homem, ela não frutifica. E muitos perguntam, por que não frutifica? Onde está o problema? Faz 2000 anos que Jesus já falou isso. Deixou o Espírito Santo conosco para nos ajudar nessa caminhada. Por que esse mundo então não está transformado? Então cabe uma pergunta aqui. Para você, como que você vê? Tem mais hoje trigo semeado? Ou tem mais joio nesse mundo? Como que você vê o mundo? Tem mais trigo ou mais joio? Por que eu estou fazendo esse questionamento? Porque no versículo 24 fala assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O campo que ele semeou essa boa semente, percebe que é onde a pessoa se encontra. Nós somos o referencial dele aqui nesse mundo para ser luz, para ser o sal da terra. Então aqui era para ser o reino de Deus instaurado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. 2000 anos ainda não aconteceu. Mas o reino de Deus, você pergunta assim, se ele já foi dado, já tem, se o Espírito Santo está aqui para ajudar a gente a galgar todo esse processo e expressar esse reino onde nós estivermos, venha o teu reino, seja feita a vontade, por que esse mundo ainda não transformou? Tem mais trigo ou tem mais joio? Como que você vê isso? É isso que eu quero começar a trabalhar agora. Eu, sinceramente, vejo que tem mais trigo do que joio. E aí você fala assim, então por que não transforma? Porque tem muito trigo que ainda não produz o grão de trigo. Não produz a frutificação, mas é trigo. Vamos trabalhar um pouquinho para entender isso. No reino de Deus, aquele que é santo, aquele que é justo, não é apenas crente, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Ele não quer aspirar nada. O Espírito Santo o inspira
Antigamente, como o velho Adão, ele ficava aspirando as suas coisas, inclusive para que Deus fizesse para ele, como se Deus fosse o empregado dele. Agora o Espírito Santo vem para ficar conosco e faz com que a gente seja uma inspiração para refletir o amor de Deus e expressar esse Cristo através de cada um de nós. E agora a gente passa a enfrentar todo o contexto que nós temos no tempo e espaço, que é chamado futuro, sem medo, sem ansiedade, sem fazer acepção de pessoas, vivendo a vida plena, com justiça, amor, paz e alegria, que é a expressão do reino de Deus no Espírito Santo. Está lá em Romanos 14:17. Jesus, ele veio trazer o reino de Deus. E ainda ele deixou aqui para nós o Espírito Santo, um outro consolador, para ficar conosco para sempre, até a vinda dele. E para que ele fez isso? Diz que Jesus falou: eu estou com o Espírito Santo sobre mim para evangelizar os pobres, libertar os cativos do cativeiro, dar vista aos cegos que não estão enxergando e libertar da opressão para que eles possam ver o ano aceitável do Senhor. Essa expressão está em Isaías, só que ele omitiu o juízo final. Porque agora ele, como Salvador, ele veio salvar a humanidade. Mas em Isaías diz que haverá um juízo. E ele foi constituído juiz de vivos e mortos, e haverá um tribunal em que ele falou que ele assentará para fazer uma análise de tudo que passou, para os que são salvos, vivos, e para aqueles que são vivos, mas que ainda permanecem na morte. Então eu gostaria de trabalhar esse contexto da alma humana. Então ele trouxe o Espírito Santo sobre todos nós para libertar a alma humana, como eu falei, do cativeiro. Que cativeiro que é esse? Daquela condição passada em que a gente vivia antes de conhecer a graça reveladora de Jesus Cristo. E para que ele veio fazer isso? Para abrir os olhos, como nós já falamos, do coração do homem, para dar entendimento. Por isso que ele falou, aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem. O que é compreender? Não retém ela. Ele falou, é como que é semeado à beira do caminho. Então ele vai explicando agora os acontecimentos. A terra, são 4 tipos de terra, mas a palavra é a mesma, e ela é fértil, e ela é viva, ela é eficaz, como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Então ele veio trazer o reino, libertar a alma humana. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus para fazer tudo isso, e nos livrar dessa condição, inclusive da opressão religiosa que os homens produzem, opressão que os homens criam no mundo, ele diz ainda que o Espírito Santo que estava sobre ele, agora vai estar sobre cada um de nós, está sobre mim, está sobre você. Aquele que estava nele, ele falou, depois estará em vós. E ele está aqui, o Espírito Santo, que é o período da graça da igreja. Você estava cativo, querido. Eu também estava cativo naquela condição da corrupção que o pecado nos colocou, morto espiritualmente, e Jesus vem e nos traz vida, nos liberta, nos ressuscita, essa é a palavra. E agora nos faz voltar a ter comunhão com Deus, para que a gente volte agora a fazer a vontade de Deus. Nós que estamos cativos, presos inclusive de uma condição da carne, oprimindo a nossa alma para fazer a vontade da carne, agora nós somos libertos disso. Os olhos do nosso coração estão iluminados, Cristo agora está em nós, vive em nós, já não sou eu, como diz Paulo, que vive, mas Cristo em mim, é a palavra de Deus que agora está. E o que é mais importante, que agora nós somos curados daquele contexto que a alma sofre muito, expectativas, presunções, frustrações, desapontamentos, indignações, interesses. E aí o Espírito Santo faz com que a nossa alma deixe de aspirar para si, mas começa a ser inspirado e ser um inspirador para revelar esse Cristo através da nossa vida. A viver o hoje e a enfrentar as dificuldades de cada dia. É isso que ele veio trazer e o Espírito Santo agora está completando essa obra maravilhosa em cada um de nós, até a vinda de Jesus. Então, agora, nós estamos mortos espiritualmente, agora libertos da morte espiritual, nós voltamos a respirar, a ser inspirados.
Inspirados porque o Espírito Santo nos inspira, nos traz revelação de Deus. Nós possamos ouvir. Por isso que ele disse assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é bem-aventurado. E o que é mais interessante, e ao mesmo tempo nós expiramos o que nós inspiramos. O que é expirar? É fazer com que aconteça a vida na nossa alma. Uma vida plena, que é como uma respiração. Se você só inspirar, você morre cheio. Se você só expirar, você morre vazio. Então a alma precisa ter vida plena, senão fica desanimado, sem alma. Vive uma vida não plena. Então, porque às vezes só quer inspirar, ou às vezes só quer expirar. E ele falou, tem que ter as duas coisas, inspirar e expirar. Isso é respirar, isso é dar vida, é oxigenar, é dar condições para viver essa ação do Espírito Santo em cada um de nós. E o homem aí para de aspirar apenas, abrindo a boca para engolir para si, fazer do seu ventre o seu Deus. Mas começa a inspirar pelo nariz e a expirar pelo nariz, fazendo com que a oxigenação aconteça. No entanto, queridos, é necessário continuar crescendo em santificação. Recebeu a salvação, essa condição para respirar, e agora continua crescendo em santificação. Para ser liberto da opressão, porque os olhos vão estar esclarecidos, você vai ver agora a salvação, vai crescer na santificação, e agora você sai da opressão que os homens constroem, que são as opressões religiosas, e você pode ver livre para fazer com que aconteça o ano aceitável do Senhor na sua vida e você expresse a Deus. O Espírito Santo testifica agora com o teu espírito, dizendo que você é filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Você tem paz, você descansa e deixa de aspirar os seus próprios interesses e passa a entrar na vontade de Deus e fazer com que a vontade de Deus se expresse através de você. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O seu espírito ressuscitado é inspirado pelo Espírito Santo e você testifica, isto é, você fala, você expira falando, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, com a sua alma, revelando assim, através da sua vida, a bondade e o amor do Pai Celeste, que é isso que ele queria desde o princípio. Ressuscitado espiritualmente e inspirado pelo Espírito Santo, você expressa Deus em qualquer lugar que você se encontra, onde você estiver, e você realiza todo o trabalho que vem às tuas mãos, na qual você tem condição para realizar. No reino de Deus, você entra e sai e diz Jesus, e sempre vai encontrar pastagem, sempre vai encontrar alimento, sempre vai encontrar vida, sempre vai encontrar respiração. Na religião, você tem dificuldade, primeiro para entrar, muitas cobranças, liturgias, ritos, e mais ainda, para sair, medos, porque são imposições humanas que se você sair do contexto da instituição, da denominação, da religião, o mal te pegará. A religião fecha, a religião enclausura, a religião infantiliza, a religião impede de você ter vida plena, uniformiza o teu pensamento, cria sofisma na tua cabeça como o único verdadeiro, não te liberta, te oprime. Por isso que Jesus falou que ele veio libertar não só do cativeiro, mas abrir os olhos. Conhecereis a verdade vos libertará. E ainda mais, libertar da opressão. E a opressão quem produz são os homens, circunstâncias que te envolvem. É o que ele fala aqui. Por que não produz muitas coisas? Até nasce a sementinha que foi colocada a palavra de Deus. Mas o que acontece? Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, os interesses, sufocam. E sufocar é exatamente isso que acontece. Não há respiração na alma. A alma deixa de ver a plenitude porque ela fica dividida. Ela fica dividida no sentido de fazer a vontade do homem, carne, e não mais a do espírito. Essa conjunção que eu falei, essa energia, carne e espírito, em que a alma encontra uma resistência para expressar uma verdade, para revelar Deus através das nossas vidas. Na religião a gente não tem essa dificuldade nem para entrar, nem para sair. Mas na religião tem. Então nós percebemos que, além dela oprimir, você continua ainda na religião aspirando, queridos. Embora se fala no Espírito Santo, fala em Jesus Cristo, fala em tudo, também fala outras religiões, em libertação e fala também em amor, outras religiões que não as cristãs, no fundo, todas
te levam a continuar aspirando as coisas da carne, os interesses pessoais, os desejos, os direitos legais, as condições de méritos. É isso que continuam fazendo. E o que acontece? Continuam aspirando bênçãos. Continuam aspirando o quê? Os direitos legais. Já que eu fiz isso, então esse Deus vai me abençoar. Já que eu realizei assim, então ele vai fazer agora, porque eu mereço, é merecimento. Não tem isso. No cristianismo não tem o contexto do merecimento. Tem graça, tem gratidão por tudo aquilo que a gente já recebeu. Também não tem privilégios, mas tem muita responsabilidade, querido. É isso que eu quero falar, que no cristianismo, o reino de Deus, e não a religião, nos leva a um contexto de responsabilidade. Eu quero pegar um texto para ajudar a gente a entender tudo isso que eu estou falando, que é Atos 10. Cornélio e Pedro. Cornélio, um centurião da corte romana, não tinha o Espírito Santo. O Cornélio vivia a sua vida, mas ele era um temente a Deus. Não conhecia o Deus verdadeiro, mas ele usava os seus bens, fazia oração diariamente. Numa das suas orações ele estava orando às 3 da tarde, quando na realidade aparece um anjo, fica do lado dele e fala: tuas ofertas, essa ajuda que você dá, essa simplicidade da tua família, como vocês vivem, Deus aceitou isso que você está fazendo. Mas chama o Pedro para falar para você. Chama o Pedro aqui. Imediatamente ele já separou umas pessoas, acabou o anjo de sair ali do lado dele, ele mandou chamar o Pedro. E ele explicou até onde o Pedro estava, certinho, foi lá para chamar o Pedro. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar que também aquele que tem o Espírito Santo, Pedro, andou com Jesus 3 anos. Antes de Jesus ser assunto ao céu, antes de vir o batismo com o Espírito Santo, ele se recebeu o Espírito Santo, ele foi também soprado o Espírito Santo sobre ele, ainda como apóstolo. Jesus teve que perguntar para ele se ele amava ele desinteressadamente, antes de ir embora. Ressuscitado, teve que ir lá numa fogueirinha, pegar um peixinho e falar: Pedro, senta aqui. Quero te perguntar uma coisa. Você me ama desinteressadamente ou ainda tem interesse? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeirinhos. É meus, não são teus. São teus irmãos. Você mais velho, como um cordeiro mais velho, vai crescer, vai ser um carneiro. Cuida deles. E ele perguntou isso para Pedro 3 vezes também. E agora você vê que o Pedro recebe uma visão também. Cornélio teve uma visão do anjo. E agora Pedro também tem uma visão. Na hora do almoço, ele estava almoçando, ao meio-dia, estava com fome. E disse que apareceu um lençolzinho assim, com um cestinho lá, cheio de animal impuro, desceu e falou para Pedro assim: Pedro, levanta-te. Ninguém ia levantar ele, falou: levanta-te, mata e come. E era um cara que já tinha andado com Jesus, recebeu o sopro do Espírito Santo, viu as maravilhas, falou com Jesus antes de Jesus ser assunto ao céu, depois de ressuscitado, recebeu o batismo com o Espírito Santo, pregou para uma comunidade que se arrependeu, cresceu essa comunidade, lá em Atos 10, presta atenção, lá em Atos 10, ele estava ainda fazendo acepção de pessoas, religioso, com o Espírito Santo, querido. Veja o que é a alma humana, como é difícil da alma humana ser esse contexto que nós estamos falando. Mas ela está sempre o quê? Aspirando. Mas ela não quer ser inspirada pelo Espírito Santo e nem expirar as grandezas de Deus. Teve confronto com Pedro e Paulo. Paulo confrontou Pedro, porque ele vivia como judeu, como gentil. Como gentil, o judeu não estava. Quando aparecia o judeu, ele começava a viver como judeu e começava a cobrar as coisas. Paulo chegou e deu um corretivo nele. E não é por isso. Os dois tinham o Espírito Santo. Mas é importante nós entendermos o cuidado que nós temos que ter com a nossa alma, porque a nossa alma constantemente ela passa a ser induzida ou pressionada para você expressar aquilo que te agrada, que aspira, que você aspira. Você abre a boca para comer, para ter comunhão com as coisas, inclusive do mundo. Cornélio não era batizado, Pedro era batizado.
Pedro conhecia Cristo, Cornélio desconhecia Cristo. Então, precisava dos dois ser trabalhado na sua alma. Precisaria transformar a alma dos dois. Jesus, é interessante, ele permite que aconteça essa junção e Deus assim o permite, para que as coisas aconteçam e os dois possam crescer tão diferentes entre si. E tudo isso é interessante porque, veja, o tempo, o horário, a função, e até que cada um entendeu o verdadeiro sentido. Só obras não tem significado nenhum se não tiver Jesus Cristo na vida. E só Jesus Cristo na vida, mas tiver concepção de pessoas, como é que você vai se relacionar e ter comunhão com outros? Foi o que ele falou para Pedro. Pedro, você que já é batizado com o Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo, cuidado com a tua alma. Veja, Pedro foi na hora da refeição que ele teve essa visão. E por que isso? Porque ele tinha que comer. Levanta, mata e come. O que significa isso? Essa palavra levanta-te, ela tem um contexto de anisteme. Essa palavra anisteme significa ressurreição. Você já ressuscitou, Pedro. O Espírito Santo agora está dirigindo a tua vida. Você é um homem espiritual, não mais um homem carnal. Larga do contexto judaico. Levanta dessa comodidade judaica que você se encontra, desse contexto do culto, e também da própria condição religiosa judaica, dessa maneira de pensar, dessa cultura que você está. Anisteme, ressuscita, isto é, levanta. Então essa palavra tem dois sentidos da ressurreição, antes da ressurreição, que é a anastase, que é a ressurreição da carne. Você vai encontrar muito no Novo Testamento a palavra egeiro, para o sentido de ressurreição, e anisteme, para a ressurreição. Egeiro é abrir os olhos. Por isso que ele tira a gente do cativeiro e depois ele abre os olhos. Abrir os olhos é egeiro. Você já ressuscitou com Cristo para uma nova vida, começa a ver de forma diferente as coisas. Você vê mais trigo ou joio nesse mundo? Foi a pergunta que eu fiz. Eu falei, eu vejo mais trigo. Mas o que eu percebo é que nem todo trigo está produtivo. Então tem algum problema com a produção. Mas o trigo é a maioria. E não o joio. Mas dá a impressão que o joio é que está ganhando. Não, não é isso. Está cheio de gente boa. Como Cornélio. Mas que ainda não tem uma expressão do Cristo. E está cheio de gente que tem a expressão do Cristo, mas que está fazendo acepção de pessoas, de irmãos. De iguais, de semelhantes. E de diferentes também. Que são irmãos. Presta atenção. Então, quando ele faz esse contexto da palavra, ele está falando, Pedro, depois você já tem os olhos abertos, você já viu, o Espírito Santo está em você, você já viu, egeiro. Agora ele usa a palavra levanta-te, é anisteme. Isto é, apareça, levanta dessa condição, dessa comodidade, mata essa condição que você tem, que está te impedindo de ter comunhão com outras pessoas, e comunga, e come, e comunga com essas pessoas. Ele falou, mas eu nunca comi nada impuro, nunca me misturei com essa gentalha. E ele falou, não fala gentalha, porque todos os homens que eu fiz, eles foram consagrados para ser a imagem e semelhança minha, para expressar a minha graça. Fala com eles, conversa com eles, leva as boas novas para ele. Foi o que ele fez e aconteceu o quê? O Espírito Santo desceu sobre aqueles que não ainda conheciam a grandeza, o amor, a graça, a misericórdia e a presença do Espírito Santo de Deus neles. Aconteceu em Cornélio. E aí ele aprendeu a não fazer acepção de pessoas, e Cornélio aprendeu que obra não salva, mas que precisa ditar o Cristo, porque essa é a vontade de Deus, crer em Jesus. Depois a nossa santificação, dai graças em tudo, e a prática do bem. E aqui, Romanos 8,19 afirma algo que é muito importante. Ele diz o seguinte, a expectativa da criação, diz Paulo, a expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por que esse mundo não está transformado? Porque os filhos de Deus, queridos, os filhos de Deus, a natureza está esperando a revelação dos filhos de Deus. Eles não estão se revelando. Os filhos de Deus, eles estão enclausurados, fechados num sistema religioso. E eles não estão aprendendo o sistema religioso e saindo para levar essas boas novas. Eles estão presos, estão sendo prosélitos, são filhos de denominação, filhos de instituição.
e formam prosélitos para a instituição, para a denominação, mas não formam filhos para Deus. Não formam Cristos. Não tem semente o trigo para levar. Nem a semente para alimentar o outro, e muito menos a semente para semear esse Cristo no coração dos outros. Os egeiros que abrem os olhos e os anistemes que se levantam e se apresentam, saem da religiosidade para fazer o quê, queridos? Para testemunhar a bondade, a graça e o amor de Deus para com todas as pessoas. E ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, qual é o grande problema? É que as pessoas ainda estão amando o mundo. Querem Deus, mas estão amando o mundo. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. 1 João 2, 15 a 17 diz o seguinte, João. Ele afirma, para não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. O campo é o mundo. E é do Senhor. E nós somos semeados aonde? Nesse mundo. Como trigos. Para sermos alimento para os outros e ao mesmo tempo sermos sementes que damos esse Cristo para que outros sejam a expressão de uma semeadura para ser trigo. Mas diz lá em Mateus 13, 24 e 25 que veio o maligno e semeou o joio. Pergunto, fechando agora a pergunta, no mundo há mais trigo ou mais joio? Como você vê? Como que você pensa? Eu vou repetir para você. Eu vejo mais trigo do que joio. E vejo mais trigo e muito trigo, sem o seu fruto. Pense um pouquinho. Vou te ajudar você agora a entender o que eu estou falando. Quando aparece um problema na tua vida, você quer achar a solução, você quer achar o culpado, ou você quer ser a correção do problema? Pensa um pouco. Como religioso virtuoso, às vezes, você expressa a sua virtude para ser um juiz. Você expressa a sua virtude para condenar. Você expressa a sua virtude para achar um culpado. Ou você expressa a sua virtude porque você não quer ser a solução do problema. E ele nos fez para sermos a solução do problema. E não sermos mais um problema a acrescentar no que já existe. O problema de cada dia. Como cristão, como trigo, vamos pensar assim, você precisa aprender a cultivar e a guardar o jardim que Deus colocou para a gente fazer isso. Lá no Gênesis ele falou, cuida, guarda, cultiva ele. Mas não é para você, é cultivar aguardando. Mas não é para ser juiz. Ele não falou para a gente ser juiz em nenhum momento. E como trigo, você e eu somos para quê? Para produzir mais trigo. E para alimentar outros famintos de Deus, e com a semente que nós produzimos, além de ser alimento, sermos também uma expressão de semeadura para que haja mais Cristos nesse mundo, mais filhos de Deus. O trigo, vamos chamar assim, o cristão, não foi feito para saber e julgar quem é o joio. Ficar a vida inteira preocupado, quem é o joio? Quem é o trigo? Quem vai para o céu? Quem vai para o inferno? Isso é coisa religiosa, queridos. O compromisso do trigo é produzir outros trigos. E produzir cada vez mais, para ser uma terra cada vez mais fértil, mais boa, para que haja vida com justiça e amor, com graça, amor desinteressado. E ajudar na nova semeadura de trigos, de novos cristos. Precipitadamente, sabe qual é o maior erro que eu vejo? É alguém se achando um trigo, entre aspas, produtivo, sendo religioso, arrancar um trigo jovem ou um trigo não produtivo, pensando que aquele irmão é um joio. Esse é o maior erro que eu vejo e que deixa de ser uma coisa santa e que vira erro mesmo. Como trigo, como cristão, vamos falar assim, você precisa cuidar de ser trigo e não ser um juiz para arrancar quem é joio. Não importa a denominação, nem a instituição. Quem sabe cuidar e cultivar trigo, tem esperança na sua colheita, queridos. E até cuida do joio e do trigo que não é produtivo. Cuida de tudo. Mas primeiro você tem que saber cuidar. Como aquele que quer produzir, com uma boa terra que quer produzir, como ele falou aqui. Uma terra que não para com uma produção pequena, mas que foi semeada em boa terra, é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100,
Veja, a 60 e a 30 por 1. Põe 1 grão, sai 30. Põe 1 grão, sai a 60. Põe 1 grão, sai a 100. Então ele quer que a gente chegue o quê? A 100%. Mas a gente pode no começo ser 30. Depois vai crescendo em santificação, em comunhão com Deus, você vai a 60. Aí você tem uma plena comunhão com Deus, o Espírito Santo dirige a tua vida, aí você vai para 100. Para produzir mais o quê? Não só alimento para os outros se alimentarem da graça de Deus, mas também de ser a expressão de uma semeadura para formar novos Cristo. Isso tem a ver comigo e com você. A pergunta volto a fazer. Como que você vê? A alma do ser humano, ela está fazendo o quê? Ela está inspirando, ela está ainda aspirando seus interesses. Como você vê o seu próximo? Igual a você? Semelhante a você? Ou diferente de você? Não importa. Importa que todos nós temos um único Pai. E aquele que conheceu o Pai e tem intimidade com o Pai, se torna ou frutificador, uma semente produtiva, ou um carneiro que vai ajudar outros a crescerem no conhecimento de Deus e mostrar o Pai Celeste para ele. Eu continuo vendo que no mundo há mais trigo do que joio, mas que nem todos têm fruto de justiça em amor ágape. Porque o colher do trigo e o arrancar do joio, disse Jesus, não cabe a vocês. Eles falaram, quer que a gente arranque? Ele falou, não cabe a vocês. Isso aí cabe a anjos e também cabe a mim quando eu voltar. O trigo e o joio são iguais, queridos, na aparência, mas totalmente diferente quanto à sua identidade, natureza e propósito. É constrangedor, eu quero deixar isso bem claro, o trigo conviver com o joio e vice-versa. O joio conviver com o trigo. É constrangedor isso. Mas nada mais comprometedor um trigo ser arrancado por outro trigo achando que aquele é um joio. Não se esqueça. Vou repetir. Há mais trigo no mundo do que joio. No entanto, ao meu ver, há muitos trigos infrutíferos. Esse é o problema, não tem ainda uma modificação nesse mundo. A mesma razão foi que aconteceu quando Jesus pediu para Pedro, falou o seguinte, cuida, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Mas ele não falou para ele julgar, analisar quem é cabrito e quem é bode. Ele só falou para cuidar. Se você tentar cuidar ou alimentar cabritos e bodes, as ovelhas de Jesus vão perecer de fome. Mas se você alimentar os cordeiros e as ovelhas do Senhor Jesus, até os cabritos e os bodes vão ser alimentados, porque cabrito e bode comem qualquer coisa. Cordeiro de Deus, as ovelhas, elas comem aquilo que é essencial na palavra. Lembra que no final, o joio e o trigo, cabrito e ovelha. O joio e trigo, Mateus 13 falou, quem vai fazer a separação, prender em feixes e depois recolher o trigo, são anjos. O joio é amarrado em feixes, em partidos, em denominações, instituições que se fecham, mas que não são comuns, não são nem irmãos, porque se degladiam entre si, não compreenderam o amor de Deus. Mas Mateus 25, ele está falando que quem vai separar cabrito de ovelha é o próprio Jesus, quando vier, separará. Mateus 25. Jesus Cristo, querido, foi constituído juiz de vivos e mortos. Haverá o tribunal dele, e para aqueles que não quiseram aceitar ele, haverá o tribunal chamado Tribunal do Trono Branco, que é o chamado dos mortos, que não quiseram viver e entrar nessa vida plena, a vida do livro do Cordeiro. O segredo da vida é ter a certeza e a convicção que você é um filho de Deus, você é um trigo parecido com Jesus Cristo. Isso é o que ele chama de um justo, aquele que parece com Jesus, um dikaios. Para quê? Não só para alimentar, queridos, mas também para ser uma semente que cai no coração das pessoas, e essa semente forma um Cristo pequeno. É chamado cristão, um pequeno Cristo que parece com Jesus. Foi assim que eles foram chamados pela primeira vez em Antioquia. Parece com aquele cara do caminho, chamado Cristo. Sabe qual é o erro mais grave? Eu vou voltar a repetir. Não é saber diferenciar quem é trigo, quem é joio, querido. Mas é achar que sendo trigo, entre aspas, produtivo, religiosamente falando, arrancar outro trigo que ele acha que não é produtivo, segundo ele pensa, dogmaticamente,
usando o sofisma do seu dogma religioso. Misericórdia. Isso está cheio hoje em dia. E isso não é de agora, desde o princípio do cristianismo. Você também é um cordeiro e ovelha do rebanho, do único pastor e bispo das nossas almas. Está lá em Pedro. Seguiu os seus passos, Jesus Cristo. O Filho de Deus, o unigênito, que se tornou primogênito para que nós fôssemos, por adoção, agora também filhos de Deus. Você, querido, é vocacionado para, sendo um filho de Deus, expressar a imagem e semelhança de Cristo. Para orientar, para cuidar de todos os irmãos, quer aquele que estão com o conhecimento da verdade, ou daqueles que não ainda conheceram a verdade, como o Pai Celeste. Por isso, quem conheceu Jesus tem a revelação do Pai. Só um filho de Deus pode revelar o Pai. Você, como um filho de Deus, tem que revelar o Pai para aqueles que ainda não conheceram, porque todos nós só temos um Pai. E esse Pai é Pai nosso. Não é nem meu, nem seu, nem de ninguém. Jesus, que poderia falar, ele é o único Pai meu, porque ele é o Iós, o Filho unigênito e único de Deus, ele se fez primogênito e morreu para que a gente pudesse agora estar acessado de novo ao seio do Pai para expressar a imagem e semelhança que ele fez, cada um para sermos e cuidarmos dos nossos irmãos. E ele falou, que faça assim até a minha vida. Cuida, não seja assim relapso, cuida de todos. Se relacione com todos e comunga com os santos e justos, para a honra e glória do meu nome, para o bem de toda a comunidade. Forme novo Cristo e alimente com essa semente que é Cristo outras pessoas que ainda não conhecem o Pai. E faça com que eles possam conhecer o Pai, porque você é um filho de Deus. Só um filho de Deus pode revelar o Pai. Jesus, o único filho unigênito, revelou para todos nós na humanidade o Pai Celeste. Quem entendeu precisa revelar o Pai Celeste para quem ainda não compreendeu, mas que é o Filho de Deus. É o filho mais velho que não conheceu e vive a religiosidade. Que Deus abençoe, continua pensando, volta a ouvir o que nós falamos, medite, pondere, e você vai perceber o que nós falamos tem um fundamento muito grande e uma verdade que você deve carregar no teu coração. Não deixa a tua alma ficar num contexto que o mundo colocou e que a corrupção fez acontecer. Sabe qual é o contexto, queridos? Querer para si. Aspirar, abrir a boca e engolir para si, fazer do seu ventre o seu Deus. Não. Inspire o que o Espírito Santo te dá, revelação, e expire falando e enchendo o outro com o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Por essa palavra tão abençoada. Como é bom termos o entendimento dessa palavra de Deus, desse reino de Deus que Jesus veio trazer ao mundo, não fazendo acepção de pessoas, mas amando, perdoando e ajudando, ajudando as pessoas a crescerem. Amém. E se libertarem dos sofismas religiosos. Eu vou cantar uma música, mudando só um pouquinho a letra. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Toma minha vida, refaça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Que esse renascer na nossa vida possa fazer com que sejamos um vaso novo, um vaso pronto a se encher do Espírito Santo, e que esse vaso não se quebre, mas que esse vaso seja transformado
a cada dia renovado pelo Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Sejamos um vaso novo, um vaso abençoado, um vaso que traz vida onde estivermos, que abençoa e que embeleza esse mundo. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Amém. Vamos agora orar. Entregue sua vida na mão do Senhor Deus e creia que Ele é poderoso para transformar e fazer com que produzamos muitos frutos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor está a cada dia nos abençoando, nos renovando, e ajuda-nos, Senhor, a produzir muito mais frutos, Senhor, muito mais trigo, e que todo esse mundo, Senhor, possa ser alcançado por esse trigo, que é a palavra do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, desses que não entendem o que é o verdadeiro cristianismo e ficam fazendo acepção de pessoas. Tem misericórdia, Senhor, sim, e ajuda-nos, Pai. Ó Jesus querido, venha, Senhor, nós estamos te esperando pelo teu retorno, Senhor, e queremos ser achados em glória, Senhor, com o Senhor, que possamos ser achados em pé diante do Senhor, te aguardando. Ó Deus, abençoa todos que assistiram, abençoa todos que ainda vão assistir. Amém. Fica conosco, sim, Senhor, no decorrer dessa semana, sim, nesse mês de dezembro, sim, e no próximo ano, que estejamos sempre buscando em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, sim, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Nossas famílias. Nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.